Boa noite a todos. Essa história é conhecida como Plantão da Madrugada. Eram 22h30 de uma terça-feira qualquer, e a enfermeira Clara se preparava para mais um plantão noturno no Hospital São Vicente, conhecido na cidade como um velho São Vicente. Apesar de ainda funcionar, o hospital era um prédio antigo, com corredores mal iluminados e um silêncio que só era quebrado pelos alarmes das máquinas nos quartos dos pacientes. Muitas histórias assustadoras circulavam entre os funcionários sobre aquele lugar, mas Clara nunca deu muita atenção. Não até aquela noite. Logo ao chegar, a supervisora a informou que ela ficaria responsável pelo setor mais isolado do hospital, o terceiro andar. A ala estava sendo reformada e só havia 2 pacientes internados, um idoso em estado terminal e uma mulher que havia sofrido um grave acidente de carro e estava em coma induzido. Clara suspirou. Gostava do trabalho, mas sabia que cuidar de um andar quase vazio seria desafiador, especialmente naquele ambiente. 23h45, a primeira anomalia. Durante sua primeira ronda, Clara percorreu os corredores estreitos, verificando os prontuários e conferindo sinais vitais dos pacientes. Tudo parecia em ordem. Ao passar pelo quarto da mulher em coma, algo a fez parar. O monitor cardíaco mostrava uma leve variação, como se o coração da paciente tivesse acelerado por alguns segundos. Achando estranho, ela verificou as conexões do equipamento, mas tudo parecia normal. Ao sair do quarto, Clara teve a impressão de ouvir passos atrás dela. Virou-se, mas o corredor estava vazio. Achando que era apenas o eco dos próprios passos, decidiu não dar importância. No entanto, enquanto caminhava para o posto de enfermagem, as luzes do corredor começaram a piscar. Problemas de fiação, pensou, mas não conseguiu ignorar o frio súbito que percorreu sua espinha. 1h13, o som na ala vazia. Clara estava organizando relatórios quando ouviu um som estranho vindo do fim do corredor, próximo à ala fechada para reforma. Parecia o som de alguém arrastando algo pesado, talvez uma cama. Achando que poderia ser algum funcionário da manutenção, foi verificar. Ao chegar lá, encontrou o corredor vazio. As portas dos quartos estavam trancadas e não havia sinal de qualquer movimentação. Mas o som continuava, como se estivesse vindo de dentro de uma das salas. Hesitante, Clara abriu uma porta que sabia estar vazia. Nada, apenas o eco de sua respiração. Quando estava prestes a sair, viu algo no canto da sala. Uma marca escura no chão, como um rastro de algo que havia sido arrastado. Sentiu o coração acelerar, mas decidiu não se deixar levar pelo medo. Saiu da sala e trancou a porta. No entanto, enquanto caminhava de volta, sentiu um cheiro forte, como de carne queimada. Olhou para trás e, por um breve segundo, jurou ver uma figura de pé na extremidade do corredor. Um vulto alto, imóvel. Piscou os olhos e a figura desapareceu. 2h40, o paciente que não devia falar. Ao retornar para checar os pacientes, Clara percebeu que algo estava errado no quarto do idoso. O monitor cardíaco mostrava um ritmo regular, mas ele havia entrado em estado terminal horas atrás. Aproximou-se da cama e viu que ele estava com os olhos abertos, encarando o teto. Seu João, o senhor está me ouvindo? Perguntou, sentindo um arrepio. O homem virou lentamente a cabeça para ela, os olhos vidrados, como se não fosse ele quem estivesse ali. Você não deveria estar aqui, ele murmurou com uma voz grave, que não condizia com sua fragilidade. Clara congelou. Como assim, seu João? Antes que pudesse responder, ele fechou os olhos novamente e o monitor começou a apitar.
indicando que o coração havia parado. Desesperada, ela chamou a equipe de emergência. Apesar das tentativas de reanimação, o idoso foi declarado morto às 2h55. O que Clara não contou a ninguém foi que, enquanto tentava salvá-lo, sentiu algo passar atrás dela, como uma corrente de ar gélido, embora todas as janelas estivessem fechadas. 3h30, a porta que não abre. Decidida a terminar o turno sem se deixar levar pelo medo, Clara voltou para o posto de enfermagem, mas enquanto revisava os relatórios, ouviu o som de uma porta batendo repetidamente. Era o quarto da mulher em coma. Ao chegar lá, percebeu que a porta estava entreaberta, embora tivesse certeza de que a trancara. Empurrou-a lentamente e entrou. A paciente estava deitada, imóvel. O monitor cardíaco estava normal, mas o detalhe que a fez gelar foi ver que as cortinas da janela estavam fechadas, algo que ela sabia ter deixado aberto antes. De repente, Clara ouviu um sussurro, uma voz fraca, quase inaudível, dizendo: "Ajude-me." Olhou em volta, mas não havia ninguém. Quando voltou os olhos para a paciente, os olhos dela estavam abertos, fixos nos seus. "Você ouviu isso?" Clara perguntou, tremendo. A mulher não respondeu, apenas piscou uma vez e os olhos se fecharam novamente. Clara correu para o corredor, com o coração disparado. 4h50, o último aviso. Pouco antes do fim do plantão, Clara estava pronta para ir embora. Sentiu um alívio ao ver o céu começar a clarear. No entanto, enquanto caminhava pelo corredor, ouviu um último som, uma risada baixa, vindo da ala vazia. Quando olhou para trás, viu que a porta da sala onde havia encontrado a marca escura no chão estava aberta novamente. Dessa vez, não teve coragem de verificar. Saiu do hospital sem olhar para trás. No dia seguinte, ao relatar os acontecimentos à supervisora, recebeu uma resposta que a deixou pálida. "Clara, você sabia que essa ala foi desativada porque um paciente tirou a própria vida ali há anos. Ele foi encontrado exatamente no quarto onde você ouviu os sons." Clara pediu transferência para outro setor e nunca mais voltou ao terceiro andar. Até hoje, os funcionários evitam falar sobre o que acontece lá durante a madrugada. A última consulta era uma noite abafada e o vento parecia se recusar a passar pelas janelas do velho Hospital São Lázaro, um prédio antigo, com paredes descascadas e corredores que ecoavam cada passo. O hospital estava quase vazio. Apenas a ala de emergências mantinha uma iluminação precária, enquanto o restante das alas permanecia em penumbra. Marcos, um jovem enfermeiro, estava no turno da madrugada. Ele odiava aquele turno, mas o salário dobrado era necessário. O São Lázaro tinha a fama de ser um hospital peculiar. Havia rumores entre os funcionários sobre barulhos inexplicáveis, vultos no necrotério e portas que se fechavam sozinhas. Porém, Marcos sempre se considerou um cético. Só histórias para assustar os novos. Ele pensava. Naquela noite, tudo estava especialmente quieto, quase como se o silêncio estivesse vivo, espreitando. Marcos estava sentado na enfermaria quando ouviu um barulho no andar superior. Era um som agudo, como de uma maca sendo arrastada. Ele franziu o senho e checou o monitor de segurança. As câmeras estavam esquisitas, piscando como se algo estivesse interferindo. Ele não viu nada de anormal. Decidiu ignorar, mas o barulho continuou. Não era sua responsabilidade, mas a curiosidade o venceu. Pegou uma lanterna e subiu até o terceiro andar. O elevador estava fora de serviço, como sempre,
Então teve que subir pelas escadas. Cada degrau rangia, o som ecoando pelo vazio. Quando chegou ao andar, percebeu que estava mais frio do que deveria. As luzes piscavam, mas ele viu a maca no final do corredor. Estava parada. Ele deu alguns passos cautelosos, com a lanterna tremendo em sua mão. De repente, a maca se moveu sozinha, deslizando suavemente para dentro de uma sala no final do corredor. Marcos engoliu seco. Ele queria voltar, mas algo o impelia a continuar. A porta para onde a maca entrou era da sala de cirurgia desativada. Todos sabiam que ninguém usava aquele espaço há anos. Ele abriu a porta lentamente e apontou a lanterna. A sala estava vazia, exceto pela maca no centro. Mas havia algo nela, uma marca de sangue seco, espalhada em forma de mão, como se alguém tivesse lutado para se segurar ali. Antes que pudesse reagir, a porta atrás dele se fechou com força. O barulho foi ensurdecedor. Ele correu para tentar abri-la, mas a maçaneta estava trancada. O frio na sala aumentou e ele começou a ouvir um sussurro. Era baixo no início, mas logo ficou claro. Uma voz feminina dizia: "Por que me deixaram aqui?" Marcos virou-se lentamente e viu algo que fez seu coração parar por um momento. Havia uma mulher no canto da sala. Sua pele era pálida, quase translúcida, e os olhos eram fundos e escuros, como se o vazio os preenchesse. Ela usava um avental de hospital, mas estava coberta de sangue. "Por que você não me ajudou?" Ela repetiu, a voz ecoando. Eu não sei do que está falando", balbuciou Marcos, tremendo. Ela deu um passo à frente, e então ele sentiu um cheiro horrível de carne podre. Eu gritei. Eu pedi ajuda. Vocês não vieram. Marcos percebeu que estava no centro de uma história que ouvirá de outros enfermeiros. 10 anos atrás, uma paciente chamada Clara tinha sido esquecida na sala de cirurgia durante um incêndio que atingiu aquele andar. Quando finalmente conseguiram chegar a ela, já era tarde demais. Os gritos dela ainda ecoavam nas memórias de quem estava lá naquela noite. "Foi um acidente. Eu não estava aqui naquela época", gritou ele, recuando para longe dela. Clara começou a se aproximar mais, agora com os pés arrastando, deixando um rastro de sangue pelo chão. "Não importa. Vocês são todos iguais. Vocês abandonam. E eu fiquei aqui esperando." Desesperado, Marcos tentou forçar a porta, mas ela não cedia. Quando se virou, Clara estava bem na sua frente, encarando. Seus olhos vazios pareciam sugar toda a luz da sala. "Agora você também vai esperar", disse ela, com um sorriso frio. A lanterna caiu da mão de Marcos quando ele sentiu algo gelado em seu peito. Não era apenas frio. Parecia que algo estava drenando sua vida. Ele caiu de joelhos, a visão ficando turva. Antes de apagar, viu Clara se dissipar no ar, mas a sensação de presença continuava. Horas depois, encontraram Marcos no chão da sala de cirurgia desativada. Estava vivo, mas nunca mais falou uma palavra. Apenas sussurrava algo incompreensível de vez em quando, sempre olhando fixamente para o vazio. Desde então, os poucos que ainda trabalham no Hospital São Lázaro juram ouvir sussurros nos corredores e ver sombras se movendo. Alguns acreditam que Clara ainda está lá, esperando sua próxima visita. Você teria coragem de entrar naquele terceiro andar? O mistério do poço da Vila Serrana. A Vila Serrana era um pequeno povoado esquecido pelo tempo. Rodeada por morros densamente cobertos por árvores e uma estrada de terra que se tornava intransitável durante as chuvas,
O lugar parecia suspenso em uma outra era. Ali, todos se conheciam e a vida seguia tranquila, com suas peculiaridades, é claro, suas histórias assustadoras. No centro da vila, escondido em um terreno abandonado, havia um velho poço de pedras. Era profundo e cercado por um ar de mistério. Os moradores diziam que aquele poço havia sido construído há mais de um século, mas ninguém sabia exatamente por quem. O que se sabia era que, há muitos anos, desaparecimentos estranhos começaram a ocorrer nas redondezas, sempre acompanhados de relatos de sussurros vindos do fundo do poço durante a noite. Por conta dessas histórias, o terreno foi isolado. Uma cerca de madeira velha, coberta por ervas daninhas, delimitava a área e o poço ficou esquecido. Mas, como acontece em todo lugar pequeno, os jovens da vila gostavam de desafiar as lendas. Era um jogo para eles se aproximar do poço e ouvir os sussurros, fingindo coragem diante dos amigos. Certa noite, um grupo de 4 adolescentes, Samuel, Ana, Pedro e Luísa, decidiu ir até o poço. Era lua nova, o céu negro e o vento gelado soprava entre as árvores. Os amigos se reuniram na frente da casa de Samuel, todos armados com lanternas e uma coragem que mal conseguiam sustentar. "Tem certeza que vamos fazer isso?" perguntou Luísa, abraçando a si mesma contra o frio. "Vamos, é só um poço velho", respondeu Pedro, tentando parecer confiante. A trilha até o terreno abandonado era longa e estreita. O som de grilos e o farfalhar das folhas os acompanhavam. Quando finalmente chegaram, o terreno parecia mais assustador do que nunca. A luz fraca das lanternas revelava a cerca em ruínas e o poço coberto por musgo e teias de aranha. "Dizem que se você jogar uma pedra no poço e esperar, pode ouvir algo estranho", disse Ana, com um sorriso nervoso. Samuel foi o primeiro a se aproximar. Pegou uma pequena pedra do chão. Sem hesitar, jogou no poço. Todos ficaram em silêncio, aguardando o som da pedra atingir a água. Mas ele nunca veio. "Não fez barulho", disse Luísa, olhando para os outros. "Talvez o poço esteja seco", sugeriu Pedro, tentando disfarçar o desconforto. Mas então, um som baixo e estranho ecoou de dentro do poço. Parecia um gemido, ou talvez um sussurro. Todos congelaram. "Deve ser o vento", disse Samuel, com a voz trêmula. De repente, um cheiro forte e nauseante saiu do poço, como carne podre. Ana recuou, tampando o nariz. "Isso não é normal", disse ela, começando a se afastar. Antes que pudessem reagir, um som ensurdecedor veio do fundo do poço. Algo que parecia um grito misturado com um choro agudo. As lanternas começaram a piscar, e uma figura pálida e disforme começou a se erguer do poço. Era alta, com braços longos e esqueléticos, e olhos vazios que brilhavam com um vermelho intenso. Os adolescentes gritaram e correram em direção à trilha, mas o terreno parecia maior agora, como se o caminho tivesse se estendido magicamente. A criatura saiu completamente do poço e começou a segui-los. Seus movimentos eram erráticos, quase como se estivesse flutuando. "Rápido!" gritou Pedro, ofegante. Eles correram o máximo que puderam até a casa de Samuel. Ao chegarem, trancaram todas as portas e janelas, tentando se convencer de que estavam seguros. Mas, quando olharam pela janela da sala, a criatura estava ali, parada no meio da rua, olhando diretamente para eles. Naquela noite, os 4 ouviram sussurros ao redor da casa até o amanhecer. Quando finalmente o sol nasceu, a criatura havia desaparecido, mas todos eles sabiam que algo havia mudado.
Nenhum deles falava sobre o poço, mas cada um começou a ouvir sussurros em momentos diferentes do dia, chamando-os pelo nome. Dias depois, Samuel desapareceu. Sua mãe encontrou a porta de casa aberta, e a única pista era uma marca de mão feita de lama no batente da porta, apontando para a direção do terreno abandonado. Depois de Samuel, foi a vez de Ana. E então Pedro, quando restava apenas Luísa. Ela decidiu escrever uma carta contando tudo o que aconteceu, pedindo para que ninguém jamais se aproximasse do poço. A carta foi encontrada na entrada do terreno, mas ninguém sabe como ela chegou lá. O poço continua lá, silencioso e sinistro. Quem se aproxima jura ouvir os sussurros, que agora parecem ser vozes de adolescentes chamando por ajuda. E você teria coragem de se aproximar?